Boa noite, gente. Hoje já é o terceiro encontro, né, desse projeto de extensão chamado Agogi, Letramento Racial para Mulheres e por Mulheres Negras. Então, no primeiro encontro, nós conversamos sobre Carolina Maria de Jesus, tivemos a presença do Michael Dias. No segundo encontro, estudamos a intelectual Sueli Carneiro, onde tivemos a presença do professor doutorando Marival, que falou sobre a Sueli Carneiro, sobre os dispositivos, né, da racialidade, que foi uma aula também muito importante, muito bacana. E a próxima intelectual que hoje nós iremos conversar é sobre a Beatriz Nascimento. Então, a Camis, que é a bolsista do projeto, ela vai falar um pouquinho da trajetória da Beatriz Nascimento, como que se deu, né, a história dessa militante que estudou a questão dos quilombos, da identidade negra, né, entendendo que os quilombos não terminam quando acontece a abolição da escravatura, mas tem a continuidade desses quilombos que permanecem urbanos e ainda tem os quilombos rurais, né? Então tem vários, né, que são lugares, né, locais onde a gente se encontra, que a gente se reconhece a partir desses locais. Então eu vou passar a palavra para a Camis começar a apresentação, falando da intelectual, e em seguida a professora, doutora, arquiteta, né, Gisele Barros, vai falar um pouquinho da experiência dela dos territórios, como que se dá essa relação com os territórios, com os quilombos, e assim vai seguir a nossa atividade de hoje. Então, Camis, passo a palavra para você na apresentação. Boa noite. Olá, pessoal, boa noite a todos. Espero que todos estejam me escutando bem. Posso estar iniciando? Sim. Tá bom. Bom, eu vou falar agora sobre a Beatriz Nascimento, né? História, quilombo e identidade negra. Primeiro, nós começamos com a pergunta: quem foi Beatriz Nascimento, né? Seu nome completo era Maria Beatriz Nascimento, nascida no dia 12 de julho de 1942, em Aracaju, no Sergipe. Seu falecimento foi dia 28 de janeiro de 1995, no Rio de Janeiro. Ela foi professora, escritora, historiadora, roteirista, poeta, ativista brasileira pelos direitos negros e de mulheres. Ela foi reconhecida por sua trajetória, mostrando um entrelaçamento entre a vida, militância e a produção intelectual, e ela foi uma das principais pensadoras sobre o quilombo, identidade negra e a diáspora africana no Brasil, que é a migração formada de milhões de africanos, principalmente entre os séculos XVI e XIX, que foram trazidos para o país como escravos durante o tráfico translativo. A sua vida pessoal e formação. Bom, ela veio de uma família humilde e ela mudou para o Rio de Janeiro ainda criança, e num lar de 10 irmãos, enfrentando as dificuldades típicas de uma população negra migrante. Mas isso não deixou se abalar, e ela sempre demonstrou, desde cedo, um grande interesse pela leitura e pela história do povo negro. E que isso motivou, né, a ingressar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ela foi graduada em História nos anos de 1970. Ela também começou pela paixão, iniciou mestrado em Comunicação na Escola de Comunicação da UFRJ, onde ela pesquisou identidades e representações negras, mas infelizmente não chegou a concluir. E uma coisa da Beatriz é que ela dividia a sua vida entre a docência, a pesquisa e a militância no movimento negro. A sua atuação e militância. Bom, ela foi uma militante atuante desde os anos de 1970, vinculada ao Movimento Negro Unificado, que é o MNU.
Ela também defendia bastante a compreensão dos quilombos como espaço de resistência e liberdade, não apenas como um passado histórico, mas também como um projeto político para o presente. Afinal, ela defendia a todo mundo, né? Ela denunciava também as exclusões das mulheres negras nos espaços acadêmicos, culturais e sociais. Afinal, ela fazia as pessoas pensarem, né, o porquê que a gente tinha que tirar a voz de um para dar para o outro, porque que todos não poderiam ser ouvidos. Ela também participava de grupos de pesquisa que resgatavam a memória e a história da população negra no Brasil, e a sua militância se dava em três frentes: a acadêmica, cultural e social, onde ela sempre era comprometida com a emancipação negra. Seus pensamentos e contribuições. Ela reinterpretou o quilombo como formas de organização política, comunitária e cultural, que atualizavam no presente e a luta por liberdade. Ela propôs uma visão de quilombo como um território físico e simbólico, espaço de pertencimento e de rearticulação da diáspora africana. Afinal, era uma visão muito equivocada que tinham, e uma mulher nos anos de 1970 fazendo toda essa movimentação causou ali um impacto grande. Ela foi pioneira ao refletir sobre a condição da mulher negra na história do Brasil e na luta política, e também trouxe o conceito, né, de identidade diaspórica, compreendendo a negritude como vivência global. E a sua obra, ela amplia a compreensão da história brasileira para além da narrativa da escravidão, onde ela enfatiza a agência e resistência dos negros. Bom, agora eu vou falar um pouco das suas obras e produções. Aqui são vários dos trabalhos que ela fez. Talvez nem todos estejam aqui, pois como ela faleceu em 1995, conseguiram achar sim algumas coisas dela, como eu vou falar um pouquinho mais para frente, porém isso são algumas das coisas que foram publicadas. Ela também, ela participou, o maior marco, né, na carreira dela, na vida dela, podemos dizer assim, foi Ori, um documentário de 1989, que ele foi dirigido por Raquel Gibert, mas também falou que ela conduziu ali junto com Raquel, e ela foi a roteirista, narradora e personagem. Então, o documentário ele articula as imagens do Brasil e da África, mostrando a resistência negra e a construção da identidade diaspórica, que é o que ela tanto luta para dar essa visibilidade, né? Então, durante todo o documentário, nós vamos ver o Brasil e a África sendo ligados, e é considerado uma obra-prima do cinema negro brasileiro e a fonte fundamental para entender sua visão sobre os quilombos. Seus textos, entrevistas e roteiros de 2006, depois de seu falecimento, foi um livro organizado por Alex Hatch, reunindo grande parte de sua produção intelectual, onde contém artigos acadêmicos, entrevistas e o roteiro de Ori, e a principal referência publicada para estudar seu pensamento e a sua história com o movimento negro e a historiografia. Bom, ela teve também algumas produções inéditas, como O Negro Visto por Ele Mesmo e Eu Sou Atlântica, que ela deixou os manuscritos, cadernos e falas em eventos ainda poucos explorados, e pesquisadores vêm organizando esse material para futuras publicações, o que é uma coisa boa, que significa que, mesmo após seu falecimento, ela continua dando um grande impacto, né, na literatura, no cinema, e revela o seu olhar crítico sobre a diaspora, racismo e o futuro da população negra. A Beatriz Nascimento, mesmo após tudo que aconteceu, ela se tornou. A sua obra e sua trajetória são cada vez mais estudadas em universidades e coletivos de pesquisa, porque, como eu já disse antes, ela revolucionou quando ninguém mais acreditava que dava para se fazer isso no ano que ela vivia. Então, ela teve uma
uma força não só por ela, mas por todas nós. Ela é considerada a referência para os estudos sobre quilombo, diáspora e pensamento negro no Brasil. E ela também inspira intelectuais e militantes, como a Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Djamila Ribeiro e a Conceição Evaristo. A sua trágica morte reforça a denúncia contra o feminicídio e a violência do gênero que atingem principalmente as mulheres negras. Talvez não seja do conhecimento de muitos, mas infelizmente a Beatriz Nascimento ela faleceu devido a um ataque a tiros enquanto ela estava em um lugar público de um ex-namorado de uma amiga dela, que ela interferiu no relacionamento deles, porque a sua amiga sofria muitos abusos e vivia de violência doméstica, e o parceiro não gostou e foi atacar a Beatriz. Teve todo o processo da mídia, das coisas, e a amiga, infelizmente, cedeu ao machismo e quis difamar a Beatriz. Então, ela acabou falando coisas que não são verdadeiras sobre ela, mas depois, né, descobriram que não era verdade, que era só para encobrir o homem e não manchando a reputação que a Beatriz lutou tanto para manter. Então, ela virou símbolo, sim, de memória, resistência e luta coletiva, provando que a gente tem que estar sempre lutando pelos nossos e porque a gente acredita. E por que foi importante estudá-la, né, no projeto Agogi? Porque ela mostrou que a história do povo negro é uma história de resistência contínua. E sua obra amplia o conceito de quilombo como projeto político e comunitário para o presente. Afinal, ela não fala... ela fala bastante da migração, de carnaval, de como funcionam as coisas, de como foi, de como é para essas pessoas. Então, a sua trajetória rompe o silenciamento das mulheres negras na academia e nos movimentos sociais, e ela virou um exemplo de coragem, pensamento crítico, construção de identidade coletiva. Bom, essa foi a minha parte. Muito obrigada. Se vocês tiverem alguma pergunta, e podem fazer. Aqui é o nosso Instagram. E agora eu vou passar a palavra para a Gisele, a nossa arquiteta e urbanista. Olá, gente. Boa noite para todos e todas. Eu vou... deixa eu ver se consigo compartilhar uma janela. Eu nunca consigo, mas eu vou tentar. Mas aí janela acho que não dá. Tá. Acho que vai ter que ser a tela inteira mesmo. Bom, eu vou compartilhar a tela inteira. E aí, se alguém tiver alguma coisa, só falar no vídeo. Enquanto a gente vai recuperando aí, eu vou fazer a apresentação. A Gisele é professora, né, do Instituto Federal do Campo São Paulo, na área de arquitetura. Ela tem um projeto, né, líder de um grupo de pesquisas chamado G-Pretas, né, doutoranda, mestranda, foi doutora, doutora pela Universidade do Mackenzie, e aí ela tem feito um trabalho muito bacana e representativo em Brasilândia com os estudantes e tal, entendendo essa questão do territórios. Então, por isso que a gente achou importante trazer ela para essa discussão, né, entendendo essa pesquisa que ela tem desenvolvido, também a área de atuação com os estudantes também, que eu acho que vai agregar muito entender um pouco o que, né, a Beatriz traz na sua trajetória e como isso se efetiva através da academia, através dos territórios. Então, Gi, fique à vontade. Tá, eu ia tentar aqui fazer outra coisa, mas
assim mesmo. Bom, então, agradecer, né, o convite, de poder estar aqui contribuindo dentro desse projeto, trazendo as discussões a partir de várias intelectuais negras, né, com inúmeros campos de atuação, mais mulheres, né, aí que fazem parte da militância, e muitas que são nossas ancestrais, algumas ainda vivas, né, nossas ancestrais vivas. Então, eu separei aqui uma parte para a gente poder falar um pouco sobre a Beatriz fazendo territórios, né? Como a Tati falou, eu sou arquiteta urbanista, né? As minhas pesquisas, investigações estão no campo do urbanismo e da paisagem, e tenho investigado territórios periféricos, né? Áreas de comunidades, favelas e também quilombos. E a Beatriz Nascimento é uma fonte muito rica, né? Uma referência, e tem vários escritos sobre quilombos, sobre Ori, território, né? Ela acaba vinculando as questões sobre o território, e vai cruzando, né? Vai criando uma teia, uma encruzilhada que está ligado aos saberes e à materialidade, mas também ao imaterial, ao espiritual, né? Ao que não é material. Então, eu tentei fazer uma construção muito focada no Ori, né, no documentário dela. E aí, então, eu intitulei essa palestra Quilombo e Ori, Saberes Negros entre Território, Ensino e Comunidade, para compartilhar um pouquinho aqui com vocês, né? Como já foi apresentada toda a biografia da Beatriz Nascimento, não vou fazer isso de novo, né? Mas, como eu fiz o recorte no documentário Ori, e eu sou líder do grupo de pesquisa G Pretas, que é o grupo de estudos e pesquisa das relações étnico-raciais no território, arquitetura e sociedade. Esse grupo de pesquisas, a gente tem vários integrantes, a Tati é uma delas, mas pesquisadores, pesquisadoras, estudantes de várias áreas do conhecimento. E uma das linhas não, acredito que basicamente quase todos os projetos são articulados às questões de território e territorialidades, né? E a gente teve acho que em 2023, nós fizemos um dos encontros foi discutir, assistir o Ori e fazer uma discussão no grupo de pesquisa, e foi bem interessante, assim, né? A gente fazer as discussões a partir do documentário, que a Beatriz é autora, e ela também é ela que narra, né, esse audiovisual. Ele é de 1989, como já foi falado aqui, foi dirigido pela Raquel Gerber, e ela vai documentando os movimentos negros brasileiros entre 77 e 88, e ela vai trazendo em vários campos. Tem hora que ela está na natureza, tem hora que ela está no samba, as religiões de matriz africana, tem hora que está na universidade, os grupos negros, a militância negra, discutindo, se organizando, e ela vai entrelaçando tudo isso, né? E o conceito de Ori, ele pode ser entendido como uma possibilidade de memória coletiva, que é sustentado pelo corpo negro, então ela vai falando também do corpo enquanto um território, e também pelo quilombo. Então, ela vai traçando o território a partir do corpo, então o corpo é o próprio território, vai traçando o quilombo enquanto território, mas também vai dizer que o quilombo não está só no âmbito da questão geográfica, né? Ele não é só no campo físico. Então, o Ori tem origem na língua iorubá, significa cabeça ou centro, e é o elo que liga o mundo transcendental com o humano. Então, no documentário, a Beatriz ela vai falando isso, ela sempre vai falando desse campo do material e do imaterial, do físico e do espiritual. Ela vai traçando, né, uma encruzilhada, um elo, e aí não vai criando divisões, assim, tipo, o físico é uma coisa,
o espiritual ou imaterial é outra coisa, é muito pautado nas filosofias africanas, né? E aí tem alguns estudos, né, sobre Ori, sobre a própria Beatriz, né? Um deles, que é do Reis, ele fala, né? Ele faz toda uma análise em cima do documentário e de alguns escritos da Beatriz. E aí ele fala: o Ori nos convoca a pensar o corpo, seus gestos, seus modos, sua linguagem como materialidade central para a produção de memória, de identidade e, portanto, de história. Então, a Beatriz ela vai apresentando, né? Hora é dança, hora está tendo alguma, né? Tá lá no meio do samba, num ensaio, numa apresentação não, né? Mas no próprio carnaval, ou num rito, né? Ligado às religiões de matrizes africanas. Então, vai trabalhando a questão do corpo, dos gestos, da corporeidade, que está ligada à cultura, à cosmopercepção africana e em diáspora, e vai atrelando tudo isso dentro, né, do Ori. Então, ela falou, o Ori é o centro, é a cabeça, e ele vai ligando do mundo físico para o mundo espiritual. E tem alguns trechos, é muito bonito, assim, algumas narrações dela, ela vai falando e vai mostrando várias imagens não, né, várias gravações de locais diferentes. E aí ela fala, Ori significa a iniciação a um novo estágio da vida, uma nova vida, um novo encontro. Ele se estabelece enquanto rito e só por aqueles que sabem fazer com que uma cabeça se articule consigo mesma e se complete com seu passado, com seu presente, com seu futuro, com a sua origem e com seu momento ali. Então, quando a gente vai pensar Ori, a gente vai pensar um ciclo, né, que é o passado, é o presente, é o futuro, mas ele é um ciclo, quase não tem começo, meio e fim. Então, ela vai discutir isso em Ori, mas também vai trazer isso enquanto quilombo, que quando a gente vai pensar quilombo, não é o quilombo do passado, é pensando o quilombo para o futuro. Então, também é um movimento da gente pensar o Sankofa, né? Que olha para trás, olha para o passado, para poder aprender e seguir em frente, vai reverenciando os antepassados, né? Vai evidenciando os saberes ancestrais, olha para o passado, articula no presente, segue para o futuro. Então, ela vai falando do Ori, dessa iniciação, desse estágio da vida, desse encontro, e ela vai articulando o passado, o presente e o futuro. Então, a gente está falando, estou falando da Beatriz, né? Se a gente pegar uma autora de agora, né, que está na Academia Brasileira de Letras, que é a Leda Maria Martins, ela vai falar das encruzilhadas, né? E aí ela também vai falar do tempo espiralar, né? Então, esse passado, presente e futuro, que é mais uma espiral do que uma linha do tempo que é reta, né? O passado ficou, agora o presente, depois é o futuro. Então, vai pensando esse ciclo, cíclico mesmo, né? E aí, Ori abarca, então, essas 3 dimensões temporais, né? Passado, presente e futuro, pensando uma identidade ou identidades para os negros em diáspora, né? Nós aqui, relacionando intelecto e memória, corpo e cabeça, terra e pessoa, né? Terra, território e pessoa. Então, ela vai sempre articulando esses aspectos e não olhando ou trabalhando eles individualmente, separadamente. Nesse sentido, aí eu já articulo com vários dos termos e conceitos que a gente vem estudando no campo do urbanismo e do paisagismo, que é a memória e o direito à memória. Então, eu trouxe um conceito de memória coletiva, que é um conceito de Hausbach, né, que é um francês, e que ele conceituou a memória coletiva, né? Ele fala que a memória, né, a gente lembra coletivamente a partir dos referenciais sociais, e que a memória coletiva ela é construída por meio de símbolos, de tradições, de narrativas, de práticas sociais, que vão reforçar a identidade de um grupo. Então, quando a gente está falando dessa memória inscrita no espaço urbano, inscrita nas cidades, inscrita no desenvolvimento das cidades, e ali presente, né? Quando é
dos grupos, né, da população negra, essa memória, ela materializada, ela praticamente inexiste, ela é apagada, ela foi ocultada no ponto de vista material. E o Hausbust vai falar que é importante ter esses símbolos, as tradições, as narrativas, para que as memórias coletivas sejam reforçadas, né? Então, elas vão ficar mais presentes ainda se elas, né, se esses símbolos, se essas tradições, elas permanecem ali. E é diferente da história, né? Então, a história busca reconstruir de uma maneira objetiva o passado, embora a gente tenha outro conceito que é de nova história, onde historiadores, né, trabalham e acreditam que a construção histórica não é também só a partir desses registros muito objetivos, mas a memória coletiva, ela é afetiva, ela é funcional e ela está dentro de um contexto social. E essa memória coletiva é importante, né, essencial para a identidade de determinados grupos, né? Né, que é na minha área, nas cidades. Praticamente, grande parte dessa memória não está inscrita na cidade, né, não está ali materializada. As práticas em vários territórios estão ainda. Então, algumas tradições, a partir da oralidade, né, essa memória ela é passada, práticas sociais são ali. Então, ainda que, né, a partir do colonialismo, a partir dessa estrutura racista e a partir do planejamento urbano das cidades, que é um planejamento urbano racista, classista, né, excludente, ainda assim, em vários territórios negros, né, que a gente conceitua, essa cultura, percepção, esses símbolos, essas práticas sociais são passadas, né, a partir da identidade que está ligada com aquele território. Aí eu coloquei aqui, né, quem tem direito à memória, né? Então, a memória é um espaço de disputa, né, também, considerando essa memória coletiva e essa memória que está enraizada, ligada à cidade, né, ao espaço urbano. Então, em geral, a memória dos povos que tem maior influência política e econômica é mais valorizada dentro do nosso sistema, do sistema capitalista, né, e de todo esse processo de colonização que nós sofremos. E aí, então, coloca esse conceito de direito à memória. Então, o direito à memória, ele é essencial para garantir, de uma maneira mais evidente, a identidade de grupos, porque ele vai ajudar a preservar uma memória enquanto direito social e cultural. Então, aqui em São Paulo, a gente tem vários territórios, por exemplo, Bexiga, ali na Bela Vista, região mais central, a Liberdade, que é mais conhecida como território asiático, japonês, que são territórios que, assim, tá um palco de disputa muito forte, porque são territórios negros, mas sempre teve a chancela do Estado de colocar que o Bexiga agora é italiano, a Liberdade é japonesa, é asiática. E aí os grupos, movimentos negros, né, de vários campos aí lutam para garantir a preservação de um sítio arqueológico, né, que foi encontrado ali, que ali foi um quilombo Saracura, um quilombo urbano na cidade de São Paulo. Na Liberdade foram encontradas ossadas, era um cemitério público, onde negros, indigentes, indígenas eram enterrados ali. Então, sempre existe essa luta para preservar, para ter o direito à memória garantido para todos os povos, né? Falado de territórios negros, né? Eu acho importante conceituar também o que seria o território e depois os territórios negros. E tem esse trecho que eu coloquei aqui, do Milton Santos e da Becker, que eu acho muito bonito e tenho usado bastante, que é o conceito de território, né? E o Milton Santos, né, foi um geógrafo, né, preto, e na época ganhou como se fosse o prêmio Nobel, né, da geografia. Ele é bastante usado, mas às vezes as pessoas nem associam, né, que é um homem preto.
Mas eu, por exemplo, no meu processo de formação, fui ainda aprender tardiamente, né? Hoje em dia, eu acho que em algumas escolas, alguns alunos já entram na faculdade e viram alguma coisa do Milton Santos. E ele trazia muitas questões sobre o espaço enquanto espaço social, e essa definição, né, de território é bem interessante que eu trouxe aqui, que está muito atrelada aos escritos e às discussões que a Beatriz Nascimento vai trazer. Então, eles dizem, o território é o lugar em que desembocam todas as ações, onde a história do homem plenamente se realiza a partir das manifestações da sua existência. O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de coisas superpostas. O território tem que ser entendido como território usado, não o território em si. O território usado é o chão mais identidade. Então, ele está falando, olha, o território usado tem a ver com a identidade daquele lugar. E a identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. Então, as pessoas que moram ali se sentem pertencentes daquele território, porque está atrelada à identidade de quem elas são. Né? E aí eles terminam falando, o território é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais, espirituais e do exercício da vida. Então, é muito bonito, né, de ver, assim, um geógrafo, né, que vai estar trabalhando, né, com a questão do território, com a delimitação geográfica e tal, e ele vai trazer outras discussões aqui, tão importantes quanto, de falar, olha, o território ele tem a relação a partir das pessoas, das trocas materiais, espirituais, é onde a vida acontece, é onde as pessoas moram, onde elas trabalham, onde elas se sentem pertencentes, né? Então, isso é o território. E os territórios negros, né? Se a gente pensar, os territórios negros não são territórios onde a gente, só tem pessoas negras, ou, é uma maioria negra, não necessariamente. Então, a gente tem os territórios negros, eu dei o exemplo, né? A gente tem territórios negros na Liberdade, território negro no Bexiga, né? E a gente não vai ter no Bexiga, por exemplo, uma maioria negra, né? Depois de todo o processo de urbanização que aconteceu, vários corpos negros foram sendo empurrados para os extremos da cidade. Porém, está vinculado à identidade do lugar, está vinculado à cultura que está impressa ali, está relacionado com essas trocas materiais e espirituais, e esses espirituais, esse imaterial, muitas vezes está no campo do ancestral, da ancestralidade, né? Então, é uma terra, é um território onde os nossos ancestrais lutaram, morreram, foram enterrados, enfim, mas a cultura ela está impressa ali. Então, seja a partir do samba, do futebol de várzea, das religiões de matriz africana, e aí vai se desdobrando, né? E aí eu trouxe aqui dois conceitos, então, a Summer fala do espaço-território negro, né, que ela possui uma importância simbólica e dialoga com signos que vão produzir memória coletiva, então que está ligado lá àquele conceito de memória coletiva. E um artigo que eu escrevi com a Thay, trazendo umas questões sobre paisagem urbana e sobre a questão da memória e identidade negra. Então, a gente coloca assim, no contexto urbano, a memória negra encontra sua manifestação nos territórios negros. E esses territórios negros servem como espaço físico caracterizado pela identidade territorial. Então, eu dei exemplo do Bexiga da Liberdade, que são mais centrais, mas a gente vai ter inúmeros territórios negros nas regiões periféricas, nas comunidades, nas favelas aqui da cidade de São Paulo, como a Brasilândia, que é um dos territórios, né, que eu tenho um projeto de extensão desde 2023. E a Summer vai colocar assim, os espaços territórios negros possuem simbologia capaz de representar a memória coletiva, e o estudo sobre eles é capaz de resgatar um segmento da sua identidade. Então, dentro desse campo do urbanismo, da paisagem, né, dentro do GPretas, a gente vem estudando, tendo projetos de ensino, de pesquisa, de extensão, e também dentro de várias disciplinas, né, que eu ministro, a gente vai trabalhando as questões de memória negra, de identidade negra e periférica, e vai estudando
Então, as simbologias, as representações, e aí a gente vai conseguindo, né, evidenciar essas memórias que sistematicamente, né, foram e ainda estão sendo apagadas, né, que são as memórias negras. Aí eu trouxe aqui uma imagem. Aqui é uma igreja, aqui é a Igreja do Rosário dos Homens Pretos da Penha, fica na zona leste de São Paulo. Uma construção original de 1802. Ela é feita de taipa, então ela é de terra, né, de barro, as paredes são bem grossas. Meu cachorro está latindo sem parar. E nessa igreja, né, tem uma praça aqui na frente. Então, veja, aqui é um território negro, onde a gente consegue ter uma construção original que foi feita por mãos ainda de escravizados, no período escravocrata, que acontece uma vez por mês, uma missa afro. Então, tem um sincretismo da religião católica com a religião de matriz africana, né? E aonde, aqui, né, especificamente nessa parte aqui da missa afro, tem várias festas também. Aqui eram só mulheres, né? Então, está vinculado, esse território está vinculado à memória negra, à identidade negra, mas ela está materializada, tem uma construção ali, ela é tombada pelo patrimônio histórico, artístico e cultural, ou seja, ela não pode ser modificada, não pode ser demolida, não pode ser, né? Não pode, tem que ficar ali. Então, nesse caso, a gente tem um território negro, aonde está materializado ali, né, a partir da Igreja do Rosário. Então, não é só no campo espiritual, é também no campo material. E tem festas, tem roda de capoeira, né? Enfim, tem várias coisas aí. Então, registrar os territórios negros, né, sobretudo em locais onde a gente não tem essa materialização, é necessário registrar esses territórios negros, muitas vezes a partir da oralidade, dos registros orais da comunidade negra, para que a comunidade vai poder contribuir para a valorização da memória coletiva, né? Que muitas vezes não tem os registros ou poucos registros escritos, né, sobre isso. Então, a comunidade negra, que também numa relação afrodiaspórica, assim como acontece nas comunidades indígenas, tem essa prática da oralidade, de passar as histórias, as memórias, as práticas, né, as crenças, a partir ou através da oralidade. Então, as memórias podem ser reconhecidas na paisagem urbana, porque também os espaços carregam marcas que vão revelar histórias e experiências coletivas. É o que acontece aqui, por exemplo, nessa praça, né, em frente à Igreja do Rosário dos Homens Pretos da Penha. Então, compreender essas marcas no espaço urbano, na paisagem, vai ajudar a entender como as cidades foram construídas e como elas vão expressando as suas identidades, que são múltiplas, a partir dos seus territórios. Então, a gente entender o que acontece nesse território, né? Nesse campo da cosmopercepção, da cultura, da espiritualidade, das trocas, né? Então, seja a partir do jogo de capoeira, do futebol de várzea, que muito deles começou a partir de grupos negros, escolas de samba, que muitas delas começaram a partir de grupos negros. Então, entender essas práticas, entender esses conjuntos, essas comunidades, não são isoladas. Elas se reuniam e poderiam se reunir em qualquer lugar. Elas estão atreladas a um território, está atrelada a uma identidade daquele lugar. Então, foram comunidades que se estabeleceram ali e começaram a criar as sociabilidades, né? A partir da música, da dança, da espiritualidade. Então, vai ter, sei lá, as curandeiras, as benzedeiras, né? E isso vai estar atrelado aos territórios, né? Que vai estar ligado à cultura do lugar, à identidade do lugar. Então, a gente estava falando de território, aí eu quero vincular com o quilombo, né? Embora apareça também os trechos, em alguns momentos a Beatriz fala terra, fala território, e fala o corpo como território, mas também fala da terra desse território.
eu quis trazer também o Nego Bispo, né? Que foi um pensador, poeta, ativista, um líder quilombola, né? Um ancestral nosso. E ele era um quilombola, vivia no quilombo, e ele falava do quilombo como um cosmo, né? Então, ele falava que a relação entre a vida, a terra, o vento, a água, todas as formas de vida coexistem como um organismo vivo. E dentro de uma visão, no mundo moderno, no capitalismo, parece que é sempre o humano, a vida humana, ela se sobrepõe às outras vidas. E ele falava, não, as relações sociais coexistem, né? E aí ele vai falando também, né, que a formação dele gira em torno de uma roça comunitária. Ele usava esse termo, né, tem até o livro A Terra Dá, a Terra Quer, falando da reciprocidade entre o ser humano e a natureza, e o mundo natural. Então, ele também associava, né, a vários males, o que está acontecendo hoje, crise climática, né, tudo isso que está acontecendo, o que o ser humano foi fazendo com a Terra, né? Então, há uma reciprocidade. E para o Nego Bispo, a ancestralidade é resistência viva e contínua. É o que mantém os saberes, o vínculo com o território, o vínculo com as práticas comunitárias, apesar da opressão. Então, é interessante que ele falava que a ancestralidade não é morte, que a ancestralidade é vida, a ancestralidade é presente, a ancestralidade é agora. Então, em alguns momentos, eu acho muito bonito, né, esse termo de dizer o futuro é ancestral, porque é isso, a gente, de novo, aquele ciclo, né, do passado, presente e futuro, é cíclico. A gente tem que olhar para trás, aprender, trazer vários saberes dos nossos ancestrais para seguir em frente. E esse trecho dele, que é muito bonito, é mesmo que queimem a escrita, não queimam a oralidade. Mesmo que queimem os corpos, não queimam a ancestralidade. Então, eu cheguei ontem à noite com os alunos do Quilombo, Ivaporunduva, no Vale do Ribeira, os alunos do segundo semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo do Campo São Paulo, aqui. Nós ficamos 2 dias lá, e é isso, a gente rompe, né? Parece que rompe um pouco esse sistema, essa lógica, e está ali vinculado com a terra, vinculado com a natureza, e a energia que está ali também vem de outro campo, né? Do imaterial, do espiritual, porque a terra de luta dos nossos ancestrais, né, tem registros ali desde 1630. Lá também tem uma igreja do Rosário dos Homens Pretos, e o registro dela está na igreja, no Museu de Iguape, de 1630. E aí eu trouxe também um pouco de trechos, né, que a Beatriz Nascimento vai narrando no documentário Ori. Então, quilombo para Beatriz, né? Ela vai falando que cada indivíduo é um poder, ela também fala que cada indivíduo é o quilombo. E aí ela vai trazendo, não, então cada indivíduo é o próprio quilombo, o meu espaço é o quilombo, então ela trata o corpo como um território, como um quilombo, e ela fala também do espaço físico, espaço geográfico enquanto quilombo, e ela também está falando do quilombo no campo não mais geográfico, mas um território a nível de simbologia. Então ela vai trazendo o quilombo sobre vários aspectos, né? Enquanto um indivíduo, né? Cada indivíduo é o próprio, né? Porque tem o ori, tem corpo, então tudo isso, né? Tem o passado, presente e futuro, tem a ancestralidade, então cada indivíduo é um quilombo. O quilombo traz um território num nível simbólico, que não está ligado especificamente ao território geográfico. Ao mesmo tempo, ela vai falar da terra. Então, ela vai falar, olha, o negro é um homem que é ligado à terra. E essa terra é o meu quilombo. Então, ela vai trazendo o quilombo e o conceito de quilombo a partir de vários aspectos. Porque ela também vai colocar aqui, temos direito ao espaço que ocupamos dentro do sistema, dentro da nação. Então, ela também está falando desse espaço físico, né? Desse território físico. Ela fala, a terra é o meu quilombo, meu espaço é o meu quilombo, onde eu estou, eu sou. Então, assim, quem não viu, né, o documentário, ele é muito bonito, muito poético, muito ancestral, e aí você não vê o passado, é presente, é futuro, é tudo, é esse ciclo, né? É essa encruzilhada mesmo.
Então, por isso que eu quis trazer o Nego Bispo, que ele vai trazer umas discussões, né? Estava trazendo umas discussões até pouco tempo atuais sobre o quilombo, ou dizendo, né, conceituando, mas, na verdade, a Beatriz também estava falando sobre isso, a Beatriz também estava trazendo esse aspecto do quilombo, e trazendo esse quilombo não como, em geral, as pessoas costumam ver, né? Que é o quilombo que a guerra, que luta, que quer brigar. Ela falava do quilombo como lugar de paz, um quilombo do lugar do acolhimento, um quilombo do lugar das trocas, e que, se precisar, né, se defender, vai se unir e vai se defender, né, contra todas as mazelas, enfim, que nós e nossos ancestrais têm que, né, se defender. Nesse sentido, quando ela vai falar do quilombo, que aí ele é território, mas ele também é corpo, eu trouxe a questão do aquilombamento. Quando a gente está falando do aquilombamento, que é a gente se reúne, a gente se fortalece, é o lugar das trocas materiais, espirituais. Muitas vezes, eu acho que na maioria não está ligado a um território fixo, físico, mas esse conceito de quilombo, né, nesse campo do somos um quilombo, o nosso corpo enquanto território, e entender o aquilombamento, eu quis trazer um pouco, né, do Gepretas, o grupo de pesquisa que eu falei para vocês, que surgiu em 2022, né, ele está registrado desde 2023 no CNPq, e a concepção do Gepretas está relacionada à necessidade de ter um grupo de pesquisa focado nas relações étnico-raciais, no campo da arquitetura e urbanismo, e foi tendo demandas de estudantes negros na época da arquitetura, e depois foi entrando pessoas, né, de outras áreas do conhecimento. Então, quando o Gepretas surge, ele surge muito no sentido de trazer várias discussões ligadas a essas questões de território, né? Então, acho que aqui está até um pouquinho desatualizado, acho que aumentou um pouquinho, mas a gente tem em torno aí de 30 integrantes, de várias áreas do conhecimento, de instituições também de ensino diferentes. A gente tem 6 integrantes do NEABI, vários projetos, como eu falei aqui, e as linhas de pesquisa, né? Se a gente olhar aqui, ó, a gente tem 4 linhas de pesquisas, né? As 4 são ligadas a territórios, né? Porque afrodiáspora e afrobrasilidade, em geral, vai estar ligado aos territórios, pode ser territórios estudantis, né? Pode ser territórios periféricos, pode ser territórios... Políticas de acesso e permanência também está ligado aos territórios estudantis. Aí a gente tem as outras linhas, territorialidades, cultura e geografia humana, territórios negros, cidades e interseccionalidade. Então, desde então, aí a gente está um pouco mais de 3 anos, trazendo várias discussões, né, no campo da arquitetura, urbanismo e paisagem, atrelada aos territórios e à memória negra, atrelada às identidades negras, né, cultura e essas relações afrodiaspóricas. Então, a gente, de vários projetos, aqui tem alguns, né, mas, por exemplo, nós fomos convidadas em 2023 para participar da cerimônia de professor emérito do professor Kabengele Munanga. Então, eu estive, né, junto com o Luiz na cerimônia, tinha um lugar reservado para a gente a partir do Gepretas. A gente iniciou o Novembro Negro no Campo São Paulo, né, já fizemos roteiros culturais por editais da Prefeitura de São Paulo na Jornada do Patrimônio. Então, aqui foi na Brasilândia, né, com esse projeto Tenegres, que é Territórios Negros das Escolas que a gente tem. Aqui é na Liberdade, na Capela dos Aflitos. Aqui a gente estava numa reunião super importante com várias arquitetas negras, né, o grupo ali que está se mobilizando sobre o Memorial dos Aflitos, né, o seminário Cidade, Territorialidades e Interseccionalidade, que esse ano a gente está com a 3ª edição e vai ter submissão de trabalhos, né, vai ter apresentação, tiveram submissões de trabalhos. Fomos convidados já pelo IAB, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil, para estar apresentando, está articulando, discutindo pelo CAL, que é o Conceito de Arquitetura e Urbanismo. Aqui foi uma apresentação nossa na FAUSP,
né? Então, a gente tem, a partir do nosso aquilombamento, a partir do nosso corpo, enquanto corpo-território, enquanto quilombo, né, de trazer, como a gente pode trazer no campo do ensino, da pesquisa, da extensão, essas discussões sobre territórios, territorialidades negras, né, evidenciar isso, trazer à tona, né, aqui dentro da academia, por exemplo. Então, um desses projetos, que é o Tenegres, que a Tati tinha comentado, é um projeto que eu idealizei e coordeno desde 2023, Territórios Negros das Escolas, descobrindo lá do norte de São Paulo. A gente está no 3º ano, lá na Ândia, que é uma comunidade. Aqui era um perfil de 2023-24, esse ano a gente está trabalhando com outras escolas também, mas a gente trabalha com uma escola estadual, né, de ensino fundamental 2, era em torno de 450 entre estudantes, professores e tal, 450 pessoas. O objetivo é estudar as territorialidades, memória, identidade negra da Brasilândia, trazer, então, sobre a história, sobre os apagamentos, mas os negros no local, né, que existem ali no entorno da escola. E a ideia era evidenciar essas memórias, histórias, e construir junto com a comunidade narrativas sobre a história, sobretudo história negra e periférica, valorizando e fortalecendo a identidade negra dos estudantes. Então, aqui a gente tem algumas fotografias de atividades que a gente fez na escola, a gente fazia roteiros, sai com os alunos, dava palestras, aqui já era uma formação com os professores, aqui a gente andando nas vielas do lado da escola, aqui é dentro da escola, a gente levou os alunos numa associação de moradores a 2 quilômetros da escola, então fomos caminhando, discutindo a cidade com eles. O grupo, ele varia, né? 2023 foi o primeiro, nós éramos em 4 só, hoje a gente tem um grupo um pouco maior, e o Tenegres trabalhando em outros territórios também, não só na Brasilândia. E a gente foi trazendo essas discussões sobre os territórios negros, e entendendo as escolas periféricas como territórios negros e estudantis, né? Então, as escolas públicas são também territorialidades negras e estudantis, né? Então, os estudantes, enquanto eles ainda estão dentro da comunidade, nas escolas, onde tem uma maioria negra, a cultura periférica, as vivências, as trocas, né, o aspecto de classe está muito ali parecido. Então, eles têm um senso comunitário, de pertencimento, de acolhimento. E quando esses estudantes rompem, sai da escola, vai trabalhar, e aí vai trabalhar em outro bairro, em outro território, aí eles começam a, de fato, de uma maneira mais violenta, a viver os males do racismo, da discriminação em função do seu território. Muitas vezes não consegue nem um emprego por conta do CEP, porque as comunidades são... existem um preconceito, né, racista, obviamente, porque todas as comunidades de São Paulo, a maioria das pessoas são negras, e aí o estigma, né, que é um lugar violento, que só tem bandido, tudo que aparece em geral nos jornais. Então, quando esses alunos começam a sair da escola, vão procurar emprego, vão para outras regiões da cidade, eles acabam saindo desses territórios negros e estudantis, que são as escolas, que eles estão mais entre os iguais, e começam a sofrer mais as mazelas do racismo, né? Então, as escolas, além de espaço de aprendizagem e territorialidades estudantis, elas também atuam como sociabilidades negras e periféricas. A gente, então, fez vários percursos, né, que eu já tinha mostrado lá para vocês. Depois aqui a gente estava fazendo uma fala na volta com os alunos, saímos com 60 alunos. A gente tirou várias fotografias, imprimiu, os alunos depois fizeram desenhos com intervenções, melhorias urbanas, trazendo, evidenciando a memória negra. Então, eles traziam estampas afro, símbolos adíncras, né? Por exemplo, esse daqui, máscaras africanas. Aqui tinha um córrego poluído, aqui está a foto, né? Um córrego poluído, e aqui eles limparam o córrego, né? Colocou aqui um guarda-corpo, que a gente chama. Aqui os alunos identificaram que esse portão tinha um símbolo adinkra, né? O Sankofa, que é aquele do coração. Aí tentou replicar, trabalhar aqui a fachada da casa, trazer mais elementos.
e aqui eles estavam escolhendo as fotografias, né? Então, foi interessante, né? Foi muito bonito esse projeto, como os alunos se fortaleceram também a partir dos seus territórios, porque o que os professores e alguns alunos falavam que quando eles estavam em outro lugar, eles tinham vergonha de falar que moravam na Brasilândia e falavam um bairro do lado, né? Em 2024, a gente começou a gravar um documentário com alunos, com professores, com pessoas de comunidades, de outros territórios ali, associação de moradores, pessoal de escola de samba, pessoal do futebol da região. Então, aqui tem algumas imagens de gravações. E aqui o grupo já um pouco maior, né? A gente está com camisetas do G Pretas, e a gente levou um grupo de 30 alunos da escola para conhecer o Instituto Federal de São Paulo, na época, né? Em 2024. Aqui é mais algumas fotografias, então aqui é o café da Associação de Moradores. Aqui a gente estava gravando, estava na casa desse casal, onde eles participaram da fundação da Escola de Samba Rosas de Ouro. Aqui é um futebol de várzea, né? Eles estavam no bar aqui, que é a sede, então é um grupo, eles tinham acabado de voltar do jogo. Aqui a gente estava na casa, no centro de Candomblé, a gente estava no terreiro de Candomblé, com a mãe Puquéria. Esse foi o primeiro terreiro de Candomblé registrado na cidade de São Paulo, e ele fica na Brasilândia, e ele é tombado pelo patrimônio histórico. Então, a gente foi descobrindo muitas coisas, foi fazendo um mapeamento, criando uma cartografia afetiva e uma cartografia sobre esses territórios negros na Brasilândia, ia construindo junto e ia apresentando também para os alunos. Nós ganhamos um prêmio ano passado, Projeto Tenegres, pelo edital Ancestralidades, do Itaú Cultural e da Fundação TID Setúbal. Aqui foi na premiação, aqui com a Sueli Carneiro, ela que entregou o prêmio para a gente. E nós estamos no segundo episódio do documentário Tenegres Brasilândia, está dentro do canal do YouTube G Pretas, disponível, né? A gente lançou o segundo episódio semana passada. O primeiro episódio foi lançado em novembro do ano passado, 2024. O segundo, semana passada, e o terceiro a gente está começando a produzir, então é um documentário que vão ter 3 episódios. Nós gravamos ano passado 32 pessoas da Brasilândia. Aí já fica aqui também o @ do Instagram para vocês seguirem. E a gente, assim que lançar o terceiro episódio, também vai colocar ele lá no YouTube do G Pretas. E ele fica disponível, né? Dá para trabalhar em várias escolas. A gente já tem trabalhado com o Tenegres e atividades, fazendo cine-debate, várias coisas a partir dessa construção. Então, a gente foi também criando uma teia, né? Pensando esse ciclo, voltando aí para Beatriz Nascimento. Essa é uma ilustração da Tainã, ela foi me orientando faz um tempo já, acho que ela está formada há 4 anos, está mestrando agora na USP. E na época ela estava estudando territórios negros na Vila Matilde, e ela criou essa representação dessa teia de entender os territórios a partir da natureza, da ancestralidade, da oralidade, né? E foi criando essas teias, né? Então a natureza ela representou como se fossem pictogramas, né? Um baobá, aqui o sankofa, e aqui a oralidade, esses balãozinhos, né? A gente está discutindo e falando do território, que é a partir do que acontece, a partir das pessoas, a gente está atrelando essas né, tá criando essa encruzilhada, né, a partir da ancestralidade, existem essas conexões com a oralidade, e a natureza, que embora na maioria dos territórios periféricos é escassa por conta, né, do racismo ambiental, são locais muito, muito quentes, áridos, não tem vegetação. Numa relação afrodiaspórica, as comunidades, né, os nossos ancestrais, era muito pautada e na relação com a natureza, né? Então, nesse projeto, a gente foi trabalhando isso também. Então, trazendo a Beatriz Ori e Quilombo, a Beatriz Nascimento pensava o Quilombo como um projeto de futuro, como espaço de liberdade, de comunidade, de memória viva. E no documentário Ori, ela também vai falar do Ori que
mas não só a cabeça física, é a identidade, é o destino, é a dimensão espiritual, é uma orientação para a vida. Então, se o Ori fala de um território interno, subjetivo, né? Está falando desse território enquanto corpo, e o Ori é a cabeça, então eu vou sentir, eu vou pensar. O Quilombo ele vai falar de um território coletivo, político, geográfico ou não. E a Beatriz vai mostrar que não existe um sem o outro. Então, é esse território interno e é também o território coletivo, político, geográfico. Então, o Ori atrelado ao Quilombo, né? Então, o Quilombo, enquanto eu sou meu próprio Quilombo, mas esse Quilombo, porque a gente não vive só, e as relações são a partir da coletividade. Então, é uma reflexão sobre a construção de si e a construção coletiva. E essa construção de si e coletiva, pensando Quilombo, elas estão entrelaçadas, elas estão, né, numa encruzilhada. Então, o Ori dá sentido à vida e o Quilombo dá o espaço à vida. Aqui tem algumas referências que eu usei aqui. E é isso, gente. Obrigada. Gi, obrigada pela apresentação, foi excelente, né? Eu acho que o que a gente, nessa noite, a gente estava esperando, almejando, era realmente isso, né? A gente conseguir fazer a conexão do pensamento da Beatriz, do que ela estuda, do que ela propõe, do que é o Quilombo, né? De fato, que é isso, né? Eu acho que você trouxe vários elementos, eu acho que tem mais pessoal de Campinas, mas para entender um pouquinho melhor, né, trazendo para a nossa realidade de Campinas, quando a gente fala da questão ali do Bexiga, da liberdade, dos apagamentos de memória, em Campinas também isso é muito presente. Então, quando a gente observa a Fazenda Roseira, o espaço que fica, como que tornou esse local, o entorno desse local, quanto ele foi, né, ele foi tolhido ali por esses espaços. Então, a gente observa também a história negra, enquanto que ela é silenciada, né, nesses espaços, e ela fez a questão de visita, né, de alguns territórios ali da Brasilândia, de patrimônio e tal. Em Campinas também a gente tem a Rota Afro, que vai fazer a visita desses locais no centro da cidade, né? Inclusive já tive a oportunidade de participar de uma aula da Gi lá em São Paulo. E aí a gente tem as ligações, por exemplo, o nome Paissandu é o nome indígena, mas o que se tem ali é outra coisa, né? Não tem a memória indígena, só tem o nome, mas cadê a memória indígena desse local? Então, é um apagamento sistêmico, e isso acontece não só em São Paulo, em Campinas, mas em toda a cidade do Brasil, vamos falar assim. Não tem um local que a gente possa falar, não, esse lugar, ele realmente preserva a memória. Então, se vê uma venda de uma cultura, de um colonialismo ainda muito forte. Então, a gente que faz esse movimento da Sankofa, como a Gi trouxe muito bem, de resgatar aquilo que nos foi tirado, que nos foi perdido. Eu sempre tenho a percepção, quando a gente, né, esse final de semana, eu, Marival e o Cleiton, a gente estivemos em Ouro Preto, lá você vê muito o registro, né, das igrejas, né, principalmente da Santa Efigênia, que tem o símbolo da Sankofa. Então, para mim representa muito, falando nossos ancestrais, voltem, né? Pegue aquilo que nos tiraram e vocês têm o compromisso de resgatar e reverberar isso no futuro. Então, esse movimento que a gente faz constantemente, que a gente tenta trazer para a nossa realidade, né? Trazer tudo que nos foi tirado e recuperar, para que isso se reverbere no presente. Eu acho que o Marival, ele fez uma pergunta, não sei se você conseguiu ver no chat, se você quiser perguntar, Marival, depois eu faço a minha aqui. Eu vi também, eu posso responder, mas se ele quiser perguntar também, que ele falou a memória, se o Hausbach fala que a memória é sempre coletiva, né? Se ele diz que não. Então, o Hausbach, o que ele vai falar? Ele afirma que a memória é social. Então, ele vai falar assim, mesmo que
as lembranças mais íntimas, a pessoa tem uma memória da infância, uma memória, ele vai falar que está sempre dentro de um quadro social de memória. Então, sempre quando a gente vai lembrar de alguma coisa, vai sempre ter um recorte, vai sempre ter um referencial, uma categoria que a gente herdou ou compartilhou com alguém. Então, ele afirma que a memória individual ela não é autônoma, que ela sempre ela existe, mas ela vai estar sempre atravessada por uma estrutura coletiva. Então, tipo, eu vou lembrar da minha infância, mas não é só a minha lembrança. Ela também ela é construída, ou essa memória é reconstruída por uma narrativa num contexto familiar, por alguma tradição, conversa, fotografia. Então, ele não exatamente, né, necessariamente nega a memória individual. Ele não fala, não existe memória individual, mas ele fala que ela não pode ser compreendida fora do contexto social, que as pessoas vão sempre se lembrar de algo a partir de quadros de referências coletivas, e que o individual puro seria, tipo, uma ilusão, vamos dizer assim. Então, é um pouco essa visão do Hausbach. Não sei, Marival, você quer falar alguma coisa? Não, obrigado, Gi, só isso mesmo. Mas aí, não, complementando aí, então, e a Beatriz, nas suas leituras, entende que ela compreende dessa mesma forma, comunga com o autor? Eu entendo porque quando ela traz a questão do quilombo, e ela vai trazendo a questão, nós, enquanto quilombo, que aí é o ori, é o corpo, é a cabeça, tem a ancestralidade, e depois ela também vai dizer que essa construção é a partir da coletividade. Eu entendo, né, que, lógico, ela não está dizendo isso, né, que a memória é só coletiva, mas eu entendo que ela também está partilhando a construção é coletiva, né? E eu entendo que está tudo também dentro desse contexto da cosmopercepção, né? Da visão de mundo, né? Então, eu acredito que sim, que a gente consegue atrelar um pouco essas coisas, porque ela sempre está falando, quando ela tá falando de si, mas ela também está falando do nós, né? Ela não está falando nunca só no campo individual. Mesmo quando ela está falando do individual, de si, ainda ela entende e fala enquanto um quilombo, né? Esse corpo enquanto território, esse corpo enquanto quilombo. Então, tem muita coisa envolvida, né? Eu entendo que sim. Não, valeu, Gi. Não, nos últimos slides, eu acho que você já traz isso que você acabou de dizer, né? Aí, eu voltei ontem à noite, eu não consegui, né, montar coisas com as fotos do quilombo, mas se vocês tiverem o tempinho, eu posso compartilhar umas fotos, Tati? Pode sim, Gi. Bem rapidinho, tá solta, só para eu acho que umas coisas que a gente foi falando aqui, né, aqui é a igreja, vocês estão vendo minha tela? Estão, né? Aqui é a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, que tem lá no quilombo da Poranduva. Ele fica umas 5 horas daqui, na cidade de Eldorado, fica no Vale do Ribeira. E aqui é uma construção que tem registro, que é de 1630. Então, a gente fica desde o ano passado, eu levo os alunos, a gente fica 2 dias imerso no quilombo. Lá não tem sinal de celular, só na recepção, que dá para usar o Wi-Fi, tipo 10 pessoas, mais ou menos, por vez. E a gente, eles dão uma palestra inicial para a gente dentro da Igreja do Rosário dos Homens Pretos, e eles têm registro dessa igreja, que a construção dela foi de 1630 a 1690. E esse quilombo, eles foram, vamos dizer, abandonados pelo escravocrata em 1690, e a comunidade ficou. E aí eles se organizaram e criaram o quilombo de resistência. Então, esse registro é do começo do século XVII, porém, né, pode ser que seja bem de antes, porque e a gente vê, né, o que eu sempre fico muito emocionada, é nesse campo do ori, do espiritual,
é que o modo de vida deles rompe o capitalismo, assim, né? Então, aqui a gente estava fazendo uma atividade na roça de Quilombo, eles conseguiram, tinha sido proibida a maneira que eles cultivam, né, a coivara, tinha sido proibido porque a academia foi e falou, nossa, ele está com fogo, isso degrada. Aí depois de muita luta, né, vieram outras pesquisas e descobriram que não, que era um conhecimento tradicional, que não danifica, que era uma quantidade pequena. Então eles estão sempre em luta, né? Aí a gente fez aqui atividade de plantação de feijão, aqui são os alunos. Então, é muito interessante porque várias coisas que a gente está falando aqui no teórico, os alunos puderam viver, a gente pode viver ali, fora toda essa questão do campo espiritual e material, então é uma energia que tem ali, que não tem como mensurar. Esse daqui é o Ditão, é o líder quilombola, a referência desse, ele que deu a palestra, então até um dos monitores falaram, não é sempre que ele está aí, ele dando a palestra, então é uma honra aí para vocês. Aqui a gente está dentro da Igreja do Rosário, então ela é toda de terra, né? Ela é de taipa, essa parte aqui do altar é a mais antiga, então a gente andou, fez uma rota do ouro, andamos 8 quilômetros, e eles mostraram da onde os escravizados tinham que pegar a construção. Aqui, então, aí a gente vai trabalhando várias coisas na paisagem, que era uma atividade de artesanato, que as mulheres praticam, elas cortam o caule das bananeiras, depois tem um tear, elas vão ensinando a gente a fazer. Aqui com algumas alunas negras minhas da arquitetura, a gente faz uma trilha noturna, e aí eles ensinam a fazer um fifó, que é um pedaço de bambu, coloca querosene dentro, vai um pano e acende, que era assim que, quando não tinha energia elétrica, as pessoas se movimentavam para poder enxergar. No final tem um banho de rio, a gente aqui com os alunos se divertindo. A gente faz uma atividade também de taipa, então aqui é a construção, aí os alunos fazem uma atividade de barreamento, que é essa construção com terra. Então, várias coisas, né? Aqui a gente fez uma roda, a gente fez uma rota sagrada, onde eles, né? A gente estava com 3 monitores nessa atividade. Eles falam que para eles é um lugar sagrado, onde eles vão fazer as preces, onde tem vários escravizados morreram e foram enterrados aí, e onde tinha a prática de mineração. Então, assim, você sente, assim, toda vez que eu vou, me emociono muito. A gente fez uma roda aí na água, andando com a água, assim, na canela. E eles falam que não levam todos os grupos aí. E é a segunda vez que a gente consegue fazer essa trilha. Então, a gente volta reenergizado, a gente volta vivendo muitas das coisas que a gente lê, tá na teoria. Às vezes o aluno fica achando que é uma coisa muito do passado, nada a ver viver assim hoje. E eles olham aí, várias famílias ainda trocam os produtos, porque todo mundo planta, todo mundo cultiva, mas às vezes um tá plantando alface agora e o outro tá plantando feijão. Eles trocam. Tem os guias, eles são todos formados, né, em turismo de base comunitária, e eles trocam bastante os guias para todo mundo ter direito de ganhar dinheiro também. Então eles não trabalham na perspectiva do lucro. E os mineradores estão em cima porque a terra é muito rica, fora ouro, que ainda tem outros minérios que usa para tecnologia e tal, e eles estão em lutas constantes, assim. Então, eles falaram que assim, é dormir com o olho aberto ou fechado, porque a lógica deles, aí moram 120 famílias, em torno de 450 pessoas, e a lógica deles não é acumulação, né, de riqueza, mas é viver bem, é preservar a natureza. Eles têm água totalmente... A água é de graça, porque eles pegam direto daí, e a energia chegou nos anos 90. Enfim, é muito organizado, assim, e poder viver, né, num quilombo, é o maior quilombo do estado de São Paulo, e o mais antigo. E então, assim, voltar, né, já falar de quilombo, falar de Beatriz, depois de novo ter vivido esses 2 dias lá, é muito, muito prazeroso também. É isso.
Obrigada por compartilhar mais essa experiência, né, que torna mais rico esse momento, né? Eu acho que muito que o Nego Bispo fala da questão de ser contra-decolonial é sobre isso, né? Sobre manter essa forma de produção, ter essas tecnologias e não se curvar ao colonialismo. O que acontece é o caminho inverso, né? O colonialismo vem por meio da academia e tenta se apropriar do que os quilombos já vêm fazendo há muito tempo, de saber ancestral, e considera isso como inovador, mas já é tradicional dessas comunidades. Então, o movimento que a gente faz, né, atualmente, até quem é de quilombos, traz isso para a academia, mas isso precisa ser patenteado. Né? Até na UFSCar tem feito um movimento de que lá tem muito indígenas. Então, quando se tem uma dissertação que tem a colaboração de etnias indígenas, é incluir no repositório a etnia desse povo indígena, para não apagar, né, da onde vem esse indígena. Então, esse movimento da gente tentar recuperar, né, que a gente fala indígena, mas tem várias etnias, não é uma etnia única, né, eles são parentes, mas cada um tem a sua etnia e tem sua vivência, então também não são iguais, então a gente não pode colocar eles no mesmo pacote. Né, e dos quilombos também eu acho que vai na mesma linha, né, questão de produção, né, de localidade, né, de como esse quilombo ele se desenvolve, como ele se mantém, né, tem quilombos que já está mais para o lado do capitalismo, tem outros que têm essa forma de organização, de ainda manter, você planta tal coisa, então vamos trocar, né, e isso é muito cultural da população negra, especificamente da população, né, que é do continente africano. Em Moçambique, a gente teve a oportunidade de conversar com uma comunidade que também vive isolada, eles não falam português, mas é nesse modo de organização. Então, isso também vem de lá, né, dessa forma de organização, de se produzir. Então, muita coisa que a gente tem hoje de produção, de agricultura, de exploração, vem tudo desses povos. Tanto é que quando a gente comentou do Bexiga, não lembro o nome, de que teve a escavação arqueológica e recuperou alguns desses materiais, né, que são materiais... Quilombo Saracura. Saracura, mas em São Paulo teve uma escavação lá, né? Sim, está tendo ainda. Está tendo, né? Que aí vai recuperando, porque é coisas que foram apagadas ali, silenciadas, então vamos soterrar, né, para não ter essa memória de como a gente recuperar. Então, eu acho que o documentário, quem tiver a oportunidade de assistir, quem não assistiu, por favor, assista, porque ele traz muitas referências, né, principalmente, eu acho que do carnaval, que hoje a gente vê um carnaval muito elitizado, perdendo um pouco das características, mas no documentário, a Beatriz, ela recupera isso muito bem, né, quando ela traz isso das comunidades, quando o negro, ele dança, ele traz o resgate da sua ancestralidade, que está sempre viva, ela nunca morre, né, por mais que queimem as palavras, mas não queimam, né, queima a oralidade, uma palavra de que, né, as palavras, elas não podem ser queimadas, porque elas estão na oralidade, elas vão sendo transmitidas para um para outro, então não tem como você queimar. Muito diferente de uma tese, de uma dissertação, que isso pode ser queimada, mas a oralidade não. Tanto é Ele que... fala assim, mesmo que queimem a escrita, não queimam a oralidade. Mesmo que queimem os corpos, não queimam a ancestralidade. Isso, é isso mesmo, isso que se mantém vivo, né? Já é um ancestral, né? Então, o futuro, ele é ancestral. Então, o Nego Bispo, ele dialoga muito com Ayrton Krenak, né? A literatura, o modo de ver, a questão do futuro ancestral, que o futuro está no que já existe, né? Para a gente trazer, não precisa inventar a roda, já existe. Então, ele tem esse conceito da circularidade, né? Começo, meio e começo. Então, isso vai se trazendo. A gente compartilhou o documentário, então é bem interessante, né, para entender esse conceito que a Beatriz traz e principalmente essa ligação que ela faz com o continente africano sempre. Então, o documentário, ela vai indo e vai voltando e vai trazendo essas vivências do momento atual, da década de 80, se vocês perceberem, não mudou muita coisa. O que acontece é esse silenciamento constante que se tem da história da população negra, não só da história, da cultura, né, dos apagamentos dos locais de memória. Nesse trabalho que a Gi realizou lá no TENEGRES com os estudantes, a gente
conversando com ela, vendo o documentário, quanto que esses alunos, principalmente alunos negros ali, que são 80% desses alunos, que eles se reconhecem como os estudantes negros a partir desse projeto, né? A partir da sua história, da sua árvore genealógica, eles começam a perceber, né, a sua negritude, né? A partir disso, eles têm um letramento racial, né? Então, por isso que é muito importante a gente trazer esse olhar desses intelectuais para esses espaços, porque justamente é nesses espaços educativos que se constrói a questão do racismo, que se constrói também o letramento racial. Então, é um embate, uma luta constante, assim como tem nos quilombos, na escola também é um território de disputa, né? Então, eu acho que trazer essa perspectiva, hoje eu estava numa escola, até depois vou conversar para a Camis, para a gente poder reproduzir também algumas coisas desse projeto, né, que a gente tem discutido, trazido, que acaba enriquecendo muito mais e também fazendo com que o estudante, né, que é negro e não ainda se percebe como um aluno negro, para que ele tenha esse olhar, né? Então, eu acho que é isso. Eu não sei se tem mais gente, que já está no nosso teto aqui, se tem O Marival alguém que colocou gostaria uma coisa aqui também sobre os territórios, territorialidade negra estudantil, fazendo uma reflexão com Ouro Preto, né? Que a escola particular já ter maioria de estudantes brancos, né? A gente estava ontem, então, no Quilombo, chegaram 150 alunos de uma escola, e era escola particular. E, assim, a maioria esmagadora eram alunos brancos. Eles estavam com uniforme e tinha um selo uniforme escrito expedição. Então, os alunos, acho que em geral, as escolas particulares, eles têm a oportunidade de conhecer quilombos, de conhecer aldeias indígenas, só que eles vão para ver o exótico, para ver o outro. Então, era expedição não sei o que lá. Então, eles vão para ver nesse campo. Ai, olha como eles vivem, olha que estranho, olha que exótico, né? Então, o Marival colocou essa coisa, né, das escolas particulares de maioria branca, e infelizmente muitos alunos, estudantes, adolescentes, crianças, na outra vez que a gente foi, eram ônibus de crianças de escola particular, crianças brancas, que vão ter a experiência de viver um quilombo que vários dos nossos não vão ter, só que eles vão para olhar como exótico, né? Olhar de uma maneira ainda estigmatizada. Então, infelizmente, a gente ainda tem isso, não consegue, né, que a população pobre, nossa população negra, que deveria estar, né, se conectando, conhecendo e vivendo os espaços de quilombo, consigam ir para esses espaços. Exato, essa acaba sendo para um público específico, né? Para quem tem dinheiro para pagar e chegar nesses locais. Então, a gente acaba deixando de educar um pouco os nossos e dando acesso para esse pessoal ainda, nos enxergar ainda como pessoas exóticas. Mas é um movimento que ainda, né, a gente tem muito que fazer, muito que lutar contra isso ainda, né? Mas o acesso a esses locais, a essa vivência ainda é um pouco restrito. Então, realmente lamentável mesmo. Camis, Tâmara é bibliotecária, estudou na mesma época que eu. Obrigada pela participação. Cleiton, a Ju é professora de português aqui no Campus Campinas, Gi. Ah, que legal. Ela faz parte do projeto Agogi. Tâmara, da minha irmã. Ai, que bom que você gostou. Que bom. Sempre. Obrigada, gente. Que bom mesmo. Tâmara, Cleiton, Camille, Juliana, Marival, que já saiu. Muito bom aqui poder trocar com vocês. Isso, a Camis deixou no link lá no fixo para vocês pedirem os certificados para a atividade, ter o certificado, depois eu envio para vocês, mas é importante que vocês se inscrevam lá para obter o certificado da atividade de hoje. Então, eu gostaria de agradecer a Gi pela participação, por mais essa troca, né? A gente sempre troca, sempre quando a gente está junto, a gente troca, né? E quando a gente está numa atividade, a gente aprende muito mais, né? E a gente vai trocando, e isso a gente vai se aquilombando, como a Gi trouxe, que não é só o quilombo, né? O local, é quando a gente
estamos juntos, né? A Camis, eu ouvi falar muito disso, que a gente se aquilomba sempre quando a gente está junto, a Ju também, a Rô, que é um quilombo, né? Até quando o Djonga fala na música Red Track, quando os pretos se reúnem, falam que é bandido, mas para mim é um santuário. Então, realmente é um santuário, porque a gente se entende, a gente entende a língua que a gente está falando e a gente está num outro lugar, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez, mais essa noite de aquilombamento, né? Para a gente estar junto, para a gente trocar. E é isso. Gi, gostaria de dar as palavras finais. Fiquem à vontade. Só agradecer também, gente. Eu vou aproveitar, Tati, fazer a propaganda do nosso livro. Sim, a gente vai ter o lançamento do livro oficial, né? O livro já está disponível na editora, na Edifisp. Eu coloquei aqui o link, o e-book é gratuito. Ruas, Ritmos e Raízes, Territórios Negros nas Encruzilhadas Urbanas de São Paulo. Então, o livro todo é sobre essas questões de território e tal. E fica o convite também, quem estiver em São Paulo, vier para São Paulo, dia 11 de outubro. Obrigada, gente, pelo convite, Tati, e vocês por estarem aqui com a gente nessa troca. Camis, pode falar. Obrigada, querida. Obrigada. Tchau. Então é isso, gente. Beijo, boa noite e obrigada mais uma noite aí, estarmos juntas. Beijo. Tchau, gente. Tchau.